Começando mais um Potter Entrevista Gaúcha ZH, com a produção da Larissa Brito, com a ajuda de Kelly Matos e toda a turma. Obrigado, rapaziada, por nos ajudar. A gente tá com o Warren Brasil, @Warren Brasil, é uma corretora digital absolutamente moderna, rápido, ágil, e ela tá com a gente aqui. É muito barato. Tu vai entrar lá, pode começar um investimento com R$100, e eles são, eu ia falar um palavrão aqui, mas não vou falar porque a gente tá falando de Deus, tá? Mas eles são F, né? Porque tu vai lá, tu cria um objetivo, tipo assim, viagem pra Paris, formatura do meu filho daqui a 19 anos. Aí tu vai, tu cria o teu objetivo, tu vai ser ousado ou não ousado, tu vai estar no meio do caminho, vai colocando grana mensalmente, porque é isso que mais interessa em investimento. Todo mês tu pagar, entre aspas, essa conta, e aí o Warren vai pegar esse seu dinheiro e vai jogar da melhor maneira possível em todos os mercados possíveis, que eles têm inteligência pra isso. Tem gente gabaritada pra isso, eles vão tratar muito bem teu dinheiro, né? A taxa é uma taxa anual baixíssima, certo? Então, assim, é muito melhor que banco, muito melhor que banco. Tu vai pagar, não tem taxa pra tudo, entendeu? Uma taxa, uma só por ano. Então, a Warren é o teu caminho. Eu tô lá, não tô falando aqui por falar, eu tô lá junto com eles. É só procurar o perfil deles no Instagram, ou ir no site, ou baixar o aplicativo, que é a maneira mais rápida. Warren se escreve WARREN. Bom, como a gente prometeu falar com as pessoas mais diversas possíveis nesse tema que é grandioso, que é perguntar se Deus existe, e o que eu tenho pra falar pra vocês é que agora a gente vai falar com o Criador. Isso mesmo que vocês ouviram. A gente conseguiu marcar uma entrevista com Deus. Para quem não sabe, vocês podem estar ouvindo isso a qualquer momento, mas eu tô gravando isso num dia, e há alguns dias atrás eu estava no Vaticano. Consegui lá uma comunicação com o Papa. O Papa me colocou na parada com ele, e nós vamos bater um papo agora com o criador de uma das arrobas de maior sucesso da história da internet brasileira. São quase 10 anos. E o cara agora tá se metendo também a escrever livros. Não tô falando da Bíblia, tá? A gente vai falar com o Léo Cardoso. E o Léo Cardoso é o cara que inventou uma das arrobas mais inteligentes de língua portuguesa. E se fosse em inglês, seria uma das mais inteligentes de língua inglesa também no mundo. A gente vai falar com o criador do @o Criador. Ligando. Alô? Eu poderia falar com o Criador, Deus? Alô? Alô? Bom, de novo. Alô, Potter? Oi! Tá Alô? me ouvindo? Tô te ouvindo, sim! É que eu tô distante aqui no céu, acho que por isso a ligação tá ruim. Eu sabia que as antenas não funcionavam bem aí também, cara. Eu imaginava. Eu não sei como é que quando as pessoas te encontram assim, se elas falam que é um prazer pra elas, né? Mas eu não sei que tipo. E obrigado por estar falando em língua portuguesa também. Agradeço também isso. Eu falo em todas as línguas, desde a Torre de Babel. Eu imagino, com sotaques, né? Muito obrigado pelo convite, Potter. É uma honra estar participando. Eu acompanho o seu trabalho há um bom tempo. Obrigado. Eu também acompanho o seu trabalho há um bom tempo. Desde o Big Bang, não sei se se misturam as coisas assim. Faz uns 5 bilhões de anos que eu tô nesse mais ou menos isso, né? Bom, são duas pessoas falando comigo, né? O criador e o Léo Cardoso. O Léo Cardoso é o personagem, entre aspas, quer dizer, é o criador desse personagem de imenso sucesso na internet e que avançou para áreas literárias. E obviamente eu quero falar sobre isso, Léo. Mas me permite que tu participe desse podcast com o intuito que esse podcast tem de perguntar às pessoas se Deus existe de verdade, entende? E acho que a arroba mais famosa em cima desse assunto em língua portuguesa no mundo, com mais seguidores, né, pode entrar nisso. Vamos contar um pouquinho da história da criação disso, assim, que eu acho que é interessante. Não da criação do mundo, tá? Da criação da arroba mesmo, dessa ideia de se tornar a voz dele. Boa, Potter. Eu sou lá de Maceió. O criador tem mais ou menos uns 10 anos na internet já. Eu criei primeiramente o Saque Divino, que era um blog, um serviço de atendimento ao consumidor do criador, que as pessoas mandavam as perguntas e eu respondia como se fosse Deus. E com um Deus não tão do Novo Testamento, mas do Velho Testamento. Meio zangado, meio morário, sem paciência. E aí depois eu criei o Twitter, que fez o blog ser conhecido, o Twitter começou a crescer, muita gente começou a divulgar. Eu acho que o pessoal gosta dessa brincadeira de brincar com o imaginário do criador. E aí a gente está quase 10 anos fazendo isso,
Saiu, como você falou, um livro novo agora, que a gente vai falar depois dele. Mas tudo começou com o Saque Divino, depois com @o Criador no Twitter. E estamos até hoje trabalhando com isso. Tu é ateu, cara? Cara, eu sinceramente ainda não descobri nenhuma religião que faça sentido para mim, até agora. Mas nessa quase década, algo mudou, assim, tu se tornou mais... vamos lá, tu se tornou mais ateu, mais agnóstico, tu já deu mais ou menos um caminho, assim. Mas eu imagino que tenha que ter lido algumas coisas para ter mais texto, né? Que tipo de mudança, vou usar a palavra religiosa, aconteceu nesses quase 10 anos? Acho que eu tive que pesquisar muito, porque embora a Bíblia seja tão grande, uma hora se esgotam as piadas. É muita piada para se fazer em 10 anos. Não piadas jocosas, mas piadas respeituosas. E eu acho que teve uma evolução, sim, na minha espiritualidade, mas eu acho que quanto mais você se conhece, menos... E quanto mais você conhece sobre as religiões, mais ateu você fica. Sim. O teu criador é um criador cristão, né? O criador é um criador cristão, monoteísta, extremamente zangado. Eu costumo dizer que ele pode tudo, sabe tudo, está em todos os lugares, mas ele tem uma lista de 10 coisas que não quer que você faça. E se você começar a fazer muito ela, ele vai jogar você num lugar para você queimar por toda a eternidade. Então ele é bonzinho, mas também tem sua maldade. Eu imagino. Tem uma piada que rola no Rio Grande do Sul com uma arroba criada também mais ou menos na mesma época que tu criou, que é o bairrista. Sim, eu lembro. O povo do Rio Grande do Sul é muito bairrista, ele acha que as coisas daqui são as coisas melhores do planeta Terra e blá 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 blá. Os guris que criaram, o Júnior, que é o criador da arroba, ele criou muito mais como um deboche. E as pessoas abraçaram a causa o bairrista. Eles acharam que o bairrista realmente era o bairrista, entendeu? Que ele era realmente uma bandeira que queria que o Rio Grande do Sul fosse... que não era uma autopiada. As pessoas começaram a levar um pouco mais a sério em algum momento desses 10 anos, tipo assim, não, essa arroba aqui, ela realmente tá falando a verdade. Começaram a encarar com uma certa religiosidade a tua arroba. Mais que isso, Potter. Ainda hoje eu recebo e-mail de pessoas que estão achando que realmente está conversando com Deus. Não pode ser. Às vezes eu acho que essa pessoa está brincando, mas depois eu leio com mais atenção e eu vejo que ele encontrou uma forma, pelo Saque Divino, de se comunicar com Deus e despejar suas esperanças na minha caixa de e-mail. Esses dias, inclusive, eu recebi de uma pessoa que depois eu sou meio stalker, porque eu não sou onisciente, tenho que ser stalker, e aí eu vou atrás da pessoa e pesquiso. E aí eu vi que era realmente um jovem garoto evangélico que morava no interior de alguma cidade que eu não lembro agora, perguntando no Saque Divino sobre masturbação, que era pecado. E aí eu sempre respondendo como se fosse Deus de verdade, já que ele está perguntando para Deus, eu disse que se masturbação fosse pecado, eu teria criado ele com os braços mais curtos. Ele pareceu se satisfazer com a resposta, agradeceu e seguiu a vida dele. Que coisa maravilhosa. E algo que te tocou, Léo, porque, tipo assim, vamos lá, tu não tá brincando com a fé das pessoas, né? Tu tá brincando, é uma piada elevada, né? É uma brincadeira mais, né? É leve, assim, sabe? Tipo assim, eu mostrei a tua roupa pra minha mãe, há tempos atrás, ela riu. E ela é uma pessoa muito religiosa, uma pessoa muito católica, melhor dizendo, assim, né? Algo te tocou nesses anos, cara? Algo assim, se passar por ele... eu tô falando, não tô escrevendo, tá, gente? Quando eu falo ele, o E ali, o primeiro, ele é maiúsculo, tá? Maiúsculo. Ele é maiúsculo. Te passar por ele te trouxe também histórias bonitas, coisas que tu, assim, cara, não acredito que chegou nesse ponto, assim. Digo mesmo de ou emocionante, ou tocante, ou tão triste que foi legal, no sentido, tipo assim, pô, que legal que as pessoas encararam essa rouba dessa maneira. Tem histórias assim pra nos contar? Sim, Potter. A minha mãe também é extremamente religiosa. Por isso eu trato isso como um filtro para ver até onde eu vou com a piada. Eu sempre penso, será que isso ofenderia minha mãe? Então eu evito fazer a piada. Porque eu não quero, como você disse, desprezar a fé de ninguém. Embora eu tenha extrema convicção de que se Deus existir de verdade, eu serei condenado naturalmente ao inferno, porque é muito tempo
juntando mais de 3 milhões de seguidores, zoando a palavra divina. Eu acho que isso me fez evoluir muito como pessoa. Eu tenho contato com muitos desprazeres das vidas das pessoas quando eles mandam perguntas no Saque Divino. Isso me provoca uma profunda reflexão, ao ponto até de eu chegar a decidir que era o momento de escrever um romance sobre a liberdade que as pessoas têm, sobre a religião e sobre como Deus determina a vida de cada um. O romance é o segundo. Ele se chama O Dia que Deus Matou o Diabo. Conta um pouquinho a história, porque tem papo aí pra gente avançar, juntar, assim, o que tu colocou nas páginas do livro e o que a gente tá trabalhando aqui nessa temporada do podcast. Por favor, conta mais, dá uma sinopse. Obviamente tu não vai queimar teu livro, né? Tu não vai contar spoilers pra gente. Claro. Mas mais ou menos a ideia geral disso, que eu quero abraçar essa causa tua e a gente entrar mais nesse papo, tentar abrir, ser mais filosófico aqui, por favor. Perfeito, vamos resumir rapidinho. O nome do livro se chama O Dia que Deus Matou o Diabo. É um livro que acontece principalmente aí no Rio Grande do Sul, em uma cidade chamada União da Serra, que tem 1.192 habitantes. E ele é ambientado aí na região de vocês, porque é a cidade mais católica que existe no mundo. 99,4% das pessoas são católicas. Exatamente. Queria conhecer esse 0,6%. Esse 0,6 são um pouquinho mais de 100 pessoas, né? Que não são católicas. Exatamente. E aí, o personagem principal do livro é o único ateu da cidade de União da Serra, que se chama Coronel Noronha. E como sugere o título do livro, Deus percebe que tudo deu no que deu por causa das tentações do maldito, do Satanás, do Sete Pés, do Mochila de Criança. Então ele decide, de uma vez por todas, expurgar o diabo da existência. Ele estala os dedos e o diabo desaparece. Então ele decide comunicar isso a duas pessoas. A primeira, ao Papa. Arcanjo Gabriel leva um pergaminho para o Papa. E, segundo, Arcanjo Gabriel cola um pergaminho na frente da Igreja Matriz de União da Serra, comunicando que o diabo não existe mais. E aí eu costumo dizer que o livro não é sobre Deus nem o diabo. O livro é sobre liberdade e sistema de controle. Porque fala bastante do Vaticano, do Vaticalix, fala da NSA, a Agência de Segurança Nacional Americana, que investiga tudo o que está acontecendo depois que Deus matou o diabo. Resumindo, é isso. Essa dualidade Deus e diabo, ela ao mesmo tempo, obviamente que ela pode ser assustadora para quem acredita, né? Mas ela ao mesmo tempo também ela é muito sagaz para se contar essa história. Por que tu acha que a super história cristã, ela deu tão certo? Né? Tipo assim, a ponto de um publicitário brasileiro, né, no comecinho do segundo milênio, né, começar uma arroba e essa arroba ter 3 milhões de seguidores, mais de 3 milhões de seguidores, assim. O que tem de encantamento nessa história, Léo? Eu acho que o ser humano foi criado, e os tempos atuais é um grande exemplo disso, para ser maniqueísta, para conseguir apontar o dedo para o outro e dizer que o erro sempre é do outro. Então essa divisão de bem e mal funciona muito bem no cérebro da gente. Por isso que hoje em dia a gente está tão polarizado, por isso que existe, de um lado, coxinhas e petistas, por isso que existe tanto ódio. A gente se sente confortável quando a gente consegue separar o mal e o bem, sobretudo quando o mal é o outro. Eu acho que esse é um aspecto fundamental para que as religiões tenham tanta força e tanta propagação. Principalmente o cristianismo, que tem a melhor empresa de relações públicas da história. Porque como é que um cara faz uma festa, que só tinha 12 pessoas, só servia um pouquinho de pão, um pouquinho de vinho, e essa festa é conhecida e todo mundo fala depois de mais de 2000 anos? É extremamente um trabalho de relações públicas e de assessoria de imprensa. Combinado com um pouquinho de maniqueísmo, é a fórmula perfeita para deixar as pessoas confortáveis. Eu acho que é por isso que a religião ainda não deu certo. Mas que esse ano que vem, vai começar a dar quando a galera parar de queimar pessoas em fogueira, jogar aviões em torres, estourar a bomba na faixa de Gaza. Um dia vai dar certo. Ô Léo, imagino que deva ter ido a fundo para pegar histórias diabólicas, não histórias diabólicas de seres humanos, mas digo assim, o que tu foi a fundo na pesquisa sobre o diabo?
esse homem malvado aí? Para escrever o livro, o que tu precisou ir, assim? O que tu cavou? O que tu descobriu dessa figura tão antagônica a Deus? Eu descobri, sobretudo, que o tridente, a cor vermelha e o rabo do diabo também é um trabalho de assessoria de imprensa do cristianismo apostólico romano. E que, como todo mundo sabe, o diabo era o anjo favorito de Deus. Eles eram brother, ele via todo mundo no céu, até que o diabo despertou a cobiça dentro do coração dele. E aí Deus teve que pegar o diabo, pegar os demônios que estavam organizando a patotinha com o diabo para que ele tomasse os reinos do céu, e decidiu levar ele para o inferno, ficar lá com fogo e mordaço, enquanto os demônios ficavam pulverizados pela terra, fazendo um grande trabalho de fofoca, contando a maldade que todo ser humano faz e indo lá dizer ao diabo. É uma história muito encantadora, muito bonita, mas quando você conta ela de uma forma fabulosa, ela parece ser um pouco mais inverossímil do que é quando um padre conta. Mas a força do diabo vem da cobiça que o diabo teve para ter o mesmo poder de Deus. E eu acho que é exatamente essa cobiça que eu tenho por me intitular Deus e escrever como se fosse Deus. É a cobiça da natureza humana. Acho que essa é a principal característica do diabo. Eu tenho certeza que isso deve ter te tocado, porque eu tô vivendo uma situação diferente aqui, tá? Eu tô entrevistando pessoas diversas sobre religião, sobre religiosidade, sobre fé, sobre Deus, sobre tudo aqui, né? Nessa temporada. Diversas mesmo, assim, tipo assim, eu ouvi o Casagrande. Eu vi. O Casagrande diz que se salvou na vida porque uma luz apareceu, né? E ele conta isso com os olhos cheios de lágrimas, assim, né? E tem uma explicação para isso acontecer. Entende? Então, tipo assim, e aí eu tô ouvindo muitas pessoas, já ouvi, sei lá, digamos que eu já ouvi aqui umas 15 horas de pessoas falando sobre essa força maior, acreditando ou não... Gostei muito do Fernandinha Fernandes. A Fernandinha Fernandes é uma atriz pornô que contou o quanto tem de religiosidade ou não, ou de fé ou não no meio dela, né? Incrível. Pra você ter uma ideia de onde a gente foi, pra onde a gente foi. A minha pergunta... Pondé, acompanhei todos. Estou amando essa temporada. Obrigado. Todo mundo ouça. Obrigado por ouvir. E a minha pergunta é a seguinte pra ti, cara. Nesses 10 anos, assim, tendo que pensar como ele, o que foi mais legal de entender estando no lugar dele? Entender que Deus, o diabo e os humanos são a mesma coisa. Eles se entrelaçam, todos sentem o mundo em conjunto e não tem como separar essas três instituições quando se pensa em religião. A minha opinião é que todo mundo, todo humano, tem um pouco de Deus e um pouco de diabo. O diabo tem um pouco de humano e um pouco de Deus, e Deus tem muito de humano e muito de diabo. Agora deu um nó na minha cabeça e consegui enxergar. Na verdade, algumas imagens e alguns rostos apareceram na minha memória agora aqui. Alguns amigos seus, não posso citar porque podcast é pra ser pra sempre, né? Então deixa assim, né? Não vou levar um processo daqui a 20 anos quando descobrirem esse podcast aqui, né? Grandes tweets teus, assim. Qual é a virada, assim? Tem o tweet, tem o momento, tem a sagacidade que tu realmente vira na internet o criador? Eu não lembro um marco histórico, uma ressurreição, um Big Bang, mas eu lembro de alguns tweets que funcionaram muito bem. Por exemplo, teve um que a galera retuita bastante, que eu digo que falta de fé é quando a igreja tem para-raios. A galera gosta bastante desse tweet. Deixa eu abrir o Twitter aqui e ler alguns, porque minha memória é fraca. Eu tenho falado muito de política atualmente. Acho que é o tema em voga que está todo mundo falando, né? Sabe que tem várias... Tem um aqui interessante, que teve muito RT. Você, cristão que defende que bandido bom é bandido morto, qual parte do não matarás você ainda não compreendeu? É de dar nó na cabeça. Ô, Léo, deixa eu voltar um pouquinho numa pergunta que eu fiz atrás lá. Vai lá. Que eu deixei atropelar ali, tá? Alô, alô, alô?
Alô? Certamente sou eu que não tô pagando a conta do telefone, né? Porque Deus não sei se paga a conta do telefone pra cair dessa maneira. Caiu a ligação, foda. Alô, testando. Acho que estamos sendo boicotados. Não, é inacreditável. Quem tá nos ouvindo aqui, a gente, teve uma parada de 10 minutos onde a gente realmente viu que até o criador é hackeado. Certamente tem muita gente escutando essa nossa gravação. Exatamente, provavelmente é o diabo que quer boicotar a gente. Ainda mais quando tu falou mal dele ali, né? O capeta, ele é forte. Ele é forte. Ele é forte. O santo é forte. Léo, pra completar, vamos lá. Talvez seja essa a pergunta. Tu chegou a ouvir quando eu te perguntei o que é. Teve alguma coisa tocante que chegou em ti nesses 10 anos? Teve alguma historinha legal, linkada à religiosidade mesmo, linkada a essa coisa cristã mesmo, assim. Se algo que te tocou chegou em ti. Por incrível que pareça, Potter, muita gente procura o símbolo do Criador. E eu acho que eles não me procuram, eles procuram o que o Criador representa, falando que estão com depressão, com pensamentos suicidas, passando mal, com grandes problemas na vida, sem ver esperança alguma. Isso sempre me toca bastante, porque acontece com considerável frequência. Eu já tenho até, lógico que eu não tenho um Q&A, mas eu tenho um e-mail pronto para isso, recomendando sempre a pessoa procurar ajuda psiquiátrica, psicológica, e recomendo todos aqueles números que tem na internet que a pessoa pode ligar e procurar uma ajuda profissional sobre isso. Isso me toca bastante porque eu vejo como as pessoas têm uma grande fraqueza humana em si, e elas veem no avatar do Criador lá, que é o desenho do Michelangelo no teto da Capela Sistina, da criação, algo que pode ser um norte para essa fraqueza humana que elas têm, essa angústia que todo humano vive. Eu acho que esse é um dos, além da zoeira que eu faço em nome de Deus, esse pode ser algo que vai contar alguns pontos para o tempo que eu vou ficar no limbo entre o céu e o inferno. Tem alguma simbologia cristã realmente te toca? Tô falando, foram duas perguntas. A primeira pergunta é se alguém tinha te tocado, já contou algumas histórias aqui, né? E parabéns por não se... Porque ser o criador não é a mesma coisa que ser um psiquiatra ou um psicólogo, né? É diferente, né? Então são duas coisas... Claro. Né? Mas algo da simbologia cristã, ou até de qualquer outra religião, realmente te faz assim, serenar, te faz assim, cara, isso aqui é legal, isso aqui é interessante. Tem algo assim que te mexe? Eu gosto muito da época do Natal, Potter. Principalmente porque eu moro aqui em São Paulo, minha família é toda de Maceió. Minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos. Eu acho que se tem uma coisa boa que o cristianismo trouxe para todos nós, é o clima que fica em todo mundo que é envolto no cristianismo durante o Natal. Então, visitar Maceió nessa época, ficar com minha família, trocar presentes, eu acho que esse é uma parte boa da religião. Qual a diferença de um tweet para um romance? Um romance é um monte de tweets junto. Pô, é tudo a mesma coisa. Eu tenho certeza absoluta que não é um monte de tweet ao mesmo tempo. Mas assim, o que te fez, assim, tá? Obviamente a gente sabe que tu gosta de escrever, que tu sabe escrever. Mas tu começou na época dos 140 caracteres, foi para 280 e agora são milhares e milhares. O que te tocou para fazer isso? O que me tocou é responder a uma dúvida fundamental que eu acho que toda religião traz, que é: será que o ser humano é mau por si só, em decorrência do livre-arbítrio que tem? Ou realmente o diabo é necessário para que o humano faça as maldades dele? O livro é essencialmente sobre isso, e eu não consegui resumir essa questão filosófica, espiritual e religiosa em 140 caracteres. Por isso que eu resolvi escrever o livro. Entendi. E te deu um alívio? Dá um alívio depois disso? Terminar um livro é como parir, né? Você bota o filho pra fora e que você passou, às vezes, mais de 9 meses com ele na barriga. Léo, fazer piada linkada à religião em alguns lugares do mundo, e dependendo da religião, isso acontece muito mais, obviamente, com o mundo islâmico, tira a vida. Ceifa a vida, né? Vamos citar... Charlie Hebdo. Charlie acho que é a coisa mais aberta disso, assim. Alguma vez você sentiu medo?
Eu tenho medo, né? Mas eu acho que Deus tá me protegendo nessa aí, viu, Potter? Mas alguma coisa real chegou em ti? Alguma coisa que tu acreditava que seria real? Não, eu acho que fundamentalmente, embora eu esteja literalmente zoando a crença das pessoas, eu procuro não ser mal educado. Eu tenho um filtro de... o mínimo de respeito. E com muçulmano eu não brinco, não. É inteligente. Deixa eu perguntar pro criador, podcasts vieram pro Brasil pra ficar? Os podcasts são a primeira fonte da informação do ser humano, Potter. Eles vieram pro Brasil, pro mundo e pra história do ser humano pra ficar. Os 10 mandamentos, por exemplo, foram passados por Moisés por um podcast. Ele saiu lá de cima do Monte Sinai e passou por meio de um podcast e os 10 mandamentos pros seguidores dele. Pra gente encerrar, qual é o mais... dos 10 mandamentos, qual é o mais foda? Honrar pai e mãe, já que Deus é o pai de todo mundo. E vou puxar essa sardinha pra ele. E qual é a maior sacanagem? A maior sacanagem é não cobiçar a mulher do próximo, né? Dizem que é por isso, inclusive, que o número 7 tem um corte no meio. Quando Moisés anunciou para os judeus, eles disseram, corta, corta. Léo, um prazer conversar contigo. A leveza tava em todo o papo e é isso que a gente queria mesmo contigo, certo? De coração. Obrigado e manda um abraço pro criador aí. E sorte com o livro, né? Que chegue nas pessoas, que as pessoas procurem. Por favor, faça o jabazinho aí. Potter, muito obrigado, cara. Foi uma honra de verdade participar, sobretudo no meio dessa galera da pesada que você convidou. Eu receio que eu tava um pouco tímido, mas estou muito feliz de ter participado. Foi uma grande honra. E para quem quiser dar uma lida no livro, é um livro curtinho, você consegue ler em um dia. Ninguém tem tempo para ler um romance muito grande hoje em dia. É só entrar em www.odiaquedeusmatoodiabo.com.br. Perfeito. Léo, volte sempre, tá, cara? Obrigado pelo teu carinho, pelo teu tempo. Amém. Tchau. Valeu, tchau. Tá aí, rapaziada, falamos com o criador, exatamente isso, né? Era um intuito do podcast, né, dessa temporada, falar com o maior número possível. Imagina só, a última, quer dizer, eu não sei a ordem que você escuta isso e nem que época da tua vida, mas assim, se a gente for pegar a cronologia do podcast dessa temporada, a gente ouviu uma atriz pornô e agora a gente ouviu o criador, @o criador, e o criador da @ entre aspas, jocosa e de brincadeira mais potente do mundo cristão aqui, né? Talvez na língua portuguesa, não sei se em Portugal tem algo tão grande assim, né? Como essa criação do Léo Cardoso. Lembrando que a gente tá com o Warren, né? O Warren tá com a gente, é só baixar o aplicativo, entrar no site do Warren pra botar tua grana lá e aí deixa com eles vão investir conforme tu pedir. Se quiser ser um pouquinho mais ousado, tu vai lá e cria um perfilzinho teu mais ousado. Se quiser ser um cara mais tranquilo, mais sereno, né? Se quiser ser aquela pessoa mais reservada com a grana e só na certa, a Warren também vai criar um objetivo. Tu vai criar um objetivo e aí nesse objetivo a tua grana vai se movimentar dessa maneira. O Warren tá com a gente, @Warren Brasil, WARREN. E aqui é o podcast Potter Entrevista Gaúcha ZH. A gente volta a qualquer momento, ainda ouvindo mais pessoas com essa pergunta tão grandiosa e tão gigantesca. Deus existe?